Matheus Lopes Canaã e hoje eu vou apresentar para vocês o meu projeto de iniciação científica intitulado Tomada de Decisão Compensatória, uma abordagem configuracional para sinais baseados em equipes de startups bem-sucedidas, investidas por fundos de Venture Capital. Esse projeto ele foi desenvolvido no Departamento de Engenharia de Produção da Poli, sob a orientação da professora Ana Paula Barbosa, com a colaboração dos professores Arthur Vilas Boas e André Fleury. O contexto sobre o qual nós desenvolvemos nosso trabalho foi a tomada de decisão em Venture Capital no early stage, ou seja, no estágio em que as startups ainda estão muito nascentes e a assimetria de informação é muito grande. E isso acaba impondo um problema para os nossos investidores, porque acaba se tornando muito difícil, né, separar em quais empresas eles vão querer e vai valer a pena colocar aquele dinheiro e quais não vão. E a literatura discute muito esse assunto e traz a ideia de que esses investidores vão olhar para o background dos fundadores. Então, desde educação até experiência de trabalho e relacionamento, como forma de encontrar sinais que possam ajudar nessa tomada de decisão num ambiente tão incerto. A partir disso, a maior lacuna que nós encontramos é a análise dos sinais dos fundadores apenas de forma isolada, ou seja, a presença ou ausência de determinada característica sendo tratados como um mecanismo de análise e eliminação. E a maior problemática que nós encontramos em tudo isso é que o processo está sujeito a diversos vieses pessoais e coletivos, além de um conjunto muito grande de heurísticas que acabam fomentando falsos positivos e falsos negativos, uma vez que deixam de lado completamente fatores contextuais e eventuais interligações entre os diferentes sinais do background desses fundadores. Dessa forma, nosso projeto ele vai propor olhar para um portfólio de sinais, ou seja, um conjunto de sinais complementares entre si, ao invés apenas de características isoladas, permitindo assim uma análise de substituição e um melhor entendimento do contexto estudado. Bom, para fazer a análise proposta, nós utilizamos uma abordagem mista, mas primeiro tivemos que definir o que era um fundador de sucesso, e para isso nós utilizamos a concretização do sinal, ou seja, aquele fundador ter recebido 2 ou mais investimentos do mesmo fundo de venture capital. A partir disso, nós passamos por uma primeira etapa de pesquisa, na qual nós construímos a nossa base de dados, primeiro selecionando 8 variáveis relacionadas ao background dos fundadores, discutidas já na literatura, e depois olhando elas em fontes públicas para 377 fundadores investidos pelos 5 maiores fundos de venture capital do Brasil. Logo em seguida, nós aplicamos à nossa base o CNA, que é basicamente um algoritmo de busca exaustiva que vai comparar os vetores linhas da nossa base, vulgo os nossos fundadores, aos olhos daquela nossa variável target de sucesso, tentando encontrar semelhanças entre eles que nos permitam fazer inferências da causalidade e formar também algumas configurações de sinais. Por fim, nós pegamos essas configurações dos sinais e fomos discutir elas em algumas entrevistas com os VCs, tentando investigar as principais percepções deles acerca dos nossos resultados, codificando e analisando essas conversas para fazer um sistema de comparação que nos permitisse fazer uma ligação entre as nossas descobertas a partir de dados e as percepções do mercado. Só a partir da nossa base de dados, nós já conseguimos ter algumas percepções a respeito dos founders, dentre elas a parcela de fundadores de segunda viagem e também quantos deles já haviam trabalhado ou estudado juntos antes de empreender. Além disso, nós percebemos que 19,4% dos fundadores são alumni USP, o que coloca a universidade como a alma mater mais frequente na base de fundadores analisada. A partir do CNA, nós chegamos em 4 configurações de sinais. A primeira vai tratar de fundadores que frequentaram universidades de prestígio, mas que não tinham experiência na indústria. Essa configuração ela foi recorrente especialmente em empreendedores pioneiros dos seus mercados, justamente por conta dessa visão mais limpa que proporcionou perspectivas inovadoras para eles. Aqui, os VCs eles ressaltaram, inclusive nas entrevistas, o papel fundamental da universidade de prestígio como indicador de que aquele fundador sabe navegar em ambiente de alta performance. Já a nossa configuração número 2 ela conta com uma universidade de prestígio combinada com a experiência conjunta no mercado de trabalho, o que indica que, além da familiaridade com o ambiente de qualidade, os fundadores eles apresentam uma certa sintonia e complementaridade, que, segundo a experiência dos investidores, é importante nas tomadas de decisões internas da sua startup. A nossa configuração 3 ela vai combinar a experiência com a indústria, com a ausência de universidade de prestígio e experiência conjunta no mercado de trabalho, o que acaba indicando um efeito de substituição do know-how do mercado com os outros sinais, algo especialmente interessante nos setores regulados, como saúde e finanças, onde esse perfil mais se repete na nossa base. Por fim, na configuração 4, nós temos novamente um efeito substitutivo, mas dessa vez entre a experiência como fundador e também gerenciando uma empresa e a ausência de um histórico compartilhado do mercado, já que apesar de não se conhecerem tão bem profissionalmente, esses fundadores possivelmente passaram pelas mesmas dores empreendendo, então conseguem ter uma certa sintonia na hora de tomar as decisões da sua nova startup. Aqui nós podemos ver graficamente os efeitos de substituição e complementaridade que as nossas configurações permitem, né? Abrindo meios para uma análise compensatória dos fundadores, permitindo uma tomada de decisão mais equilibrada por parte dos VCs. Vale notar aqui também que nós reconhecemos que o volume de dados utilizado nesse projeto não permite grandes generalizações, mas que já trazem insights muito importantes para estudos futuros. Essas foram as referências utilizadas. Muito obrigado pela atenção e até mais.